chegou o seu momento. Deus tem algo extraordinário e inacreditável para você, algo capaz de mudar completamente a sua vida. Isso irá arrancar a raiz de todos os problemas da sua vida. Não foi por acaso que apareceu esse vídeo em sua tela, mas para você desbloquear o que nosso Pai tem para você. É crucial que você ouça cada palavra até o final. Não perca nem um minuto para não se arrepender depois. Hoje, Deus me deu uma palavra para você: esperança. Sim, esperança. Aquela chama que muitas vezes parece pequena e frágil aí dentro, mas que pode crescer e iluminar toda a sua vida. Talvez você esteja se sentindo cansado, desanimado, achando que nada mais vai dar certo, mas Deus está dizendo hoje que é hora de reacender essa chama. É hora de acreditar de novo, porque Ele tem algo muito especial para você. Por isso, é muito importante que você assista esse vídeo até o final e não pule nem um minuto, pois é o nosso Pai quem falará contigo. Por favor, eu imploro, não ignore o que Deus tem para falar, para que você não se arrependa depois. Olha, eu não sei o que você está enfrentando hoje, mas sei de uma coisa: Deus não te esqueceu. Ele conhece cada lágrima, cada dor e cada dúvida. E mesmo quando tudo parece perdido, Ele ainda está no controle. A palavra de Deus nos lembra em Romanos 15, versículo 13, que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Veja só, Deus é chamado de Deus da esperança. Isso significa que a esperança não é só um desejo, mas é um presente que vem do próprio coração de Deus. Mas eu sei, às vezes é difícil acreditar, não é? A gente olha ao redor e só vê problemas, dificuldades, portas fechadas, e é justamente nessas horas que o inimigo tenta semear a dúvida na nossa mente. Ele começa a sussurrar: será que Deus realmente se importa com você? Será que Ele vai mesmo fazer alguma coisa? Ele utiliza todos os artifícios possíveis para te afastar do caminho de Deus e dos milagres que Ele tem para você. Mas hoje, eu estou aqui para te dizer: não deixe o inimigo roubar a sua esperança. Quando Jesus estava aqui na terra, Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Isso significa que mesmo diante das dificuldades, a nossa esperança está no fato de que Jesus já venceu. E se Ele venceu, você também pode vencer. A esperança não é só um sentimento bonito que a gente tem nos momentos bons. Esperança é uma força, é uma certeza de que Deus está trabalhando, mesmo quando a gente não vê. Você crê que Deus está trabalhando em sua vida? Comente aqui abaixo sua resposta. E agora deixa eu te contar uma história que não é tão conhecida, mas é muito poderosa. Ela é sobre Ana, a mãe do profeta Samuel. Ana era uma mulher que carregava uma dor profunda por não conseguir ter filhos. Anos e anos de espera, de frustração, e ainda assim ela não perdeu a esperança. Em vez disso, ela foi até o templo e derramou sua alma diante de Deus, orando com tanto fervor que o sacerdote Eli até pensou que ela estivesse bêbada. Mas Ana estava ali, cheia de fé, cheia de esperança, acreditando que Deus podia mudar sua situação. E sabe o que aconteceu? Deus ouviu a oração dela e ela deu à luz a Samuel, que se tornou um dos maiores profetas de Israel. Talvez você esteja como Ana hoje, esperando por algo que parece impossível. Mas lembre-se, Deus é especialista em responder orações improváveis. E falando de esperar, talvez você esteja atravessando um deserto agora. Aquela fase seca, onde parece que nada dá certo e Deus está em silêncio. Mas saiba que o deserto não é o fim, ele é só uma passagem. Deus utiliza o deserto para te preparar, para te fortalecer e para te fazer depender mais dele. Então, se você está no deserto hoje, lembre-se, é nele que você pode encontrar água viva, que é Jesus. Ele é a fonte que nunca seca. Receba essa fonte de água viva. E talvez você esteja se perguntando: mas como eu faço para ter essa esperança de volta? Como reacender essa chama dentro de mim? Olha, a primeira coisa é voltar para a palavra de Deus. A Bíblia é como uma lâmpada que ilumina o nosso caminho, como diz o Salmo, capítulo 119, versículo 105.
Quando você se enche da palavra, a esperança começa a florescer de novo, porque você vê o que Deus já fez no passado e se lembra que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É importante que sempre que você ouvir a palavra receba ou algo que sentir que direcionado a você, você comente: eu recebo, para garantir a sua bênção. Por isso volte no vídeo e veja se em algum momento foi dito a palavra receba e esteja atento nos próximos minutos. Descubra o segredo da prosperidade com o Devocional Digital. Deus te diz isso hoje, a ferramenta transformadora que já redefiniu finanças para mais de 14.989 pessoas. Se você está ouvindo isto, é seu momento de agir. Junte-se a essa comunidade em crescimento de almas abençoadas. Clique agora no link fixado e desbloqueie o portal para sua liberdade financeira com um preço exclusivo por tempo limitado. Este é o sinal que você esperava. Abrace agora o seu futuro próspero. Deus está preparando uma vida abundante para você, uma vida verdadeiramente próspera, sem todas essas preocupações do dia a dia que tanto nos afligem. Sabe, talvez você esteja se sentindo sobrecarregado agora, com as contas apertando, os desafios se acumulando e as incertezas do futuro te atormentando. Mas quero te dizer algo muito importante. Deus está agindo em seu favor, mesmo que você ainda não veja. Isso mesmo. Ele está preparando um caminho de provisão, paz e alegria para você. A Bíblia nos garante isso em João 10:10, quando Jesus diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Olha só, Jesus não prometeu uma vida medíocre, mas sim uma vida cheia, completa, transbordante. Então, por que tantas vezes nos sentimos tão limitados, tão presos às preocupações? Por que tantas vezes a gente deixa o medo e a ansiedade dominarem nossos pensamentos? A resposta é simples, é porque esquecemos de onde vem a nossa verdadeira provisão. E a provisão vem de Deus, que é o dono de todo o ouro e toda a prata. Talvez você esteja cansado de lutar. A gente sabe como é. São boletos, dívidas, doenças, família, trabalho. Parece que tudo vem de uma vez só, né? E aí, é fácil perder a confiança de que algo melhor está por vir. Mas quero te lembrar de algo. A vida abundante que Deus tem para você não depende das suas circunstâncias, e sim da sua promessa. Deus é fiel e suas promessas não falham. Ele nunca prometeu que a jornada seria fácil, mas garantiu que estaria com você em cada passo do caminho, amém? Essa vida abundante não significa só ter mais dinheiro ou bens materiais, não. Claro, Deus também cuida das nossas necessidades materiais. Ele mesmo disse em Mateus 6, versículo 33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mas a vida abundante é muito mais do que isso. Ela é uma vida de paz, de propósito, de alegria genuína. É uma vida onde você acorda todos os dias com a certeza de que todas as suas necessidades estão sendo supridas, porque você sabe que Deus está cuidando de você. Receba essa graça. Agora, quero que você imagine isso por um momento. Imagine acordar amanhã sem ansiedade, sem medo, sabendo que o dia está nas mãos de Deus e que Ele já preparou tudo o que você precisa. Imagina viver uma vida em que o seu coração está tranquilo, mesmo diante dos desafios, porque você tem certeza de que Deus está no controle. Isso é o que Ele quer para você, meu irmão, minha irmã. E para experimentar essa vida abundante, o primeiro passo é confiar em Deus de todo o coração. A confiança é a chave que abre as portas da provisão divina. A Bíblia nos diz, em Provérbios 3, versículos 5 e 6, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Às vezes, a gente tenta resolver tudo sozinho, do nosso jeito, e acaba mais frustrado ainda. Mas Deus está te chamando hoje para descansar nele, para lançar sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele cuida de você.
Agora, uma coisa importante: viver a vida abundante que Deus tem para você também requer uma atitude de fé e obediência. Fé é acreditar no que você ainda não vê, e obediência é agir conforme a vontade de Deus, mesmo quando você não entende tudo. Lembra de Pedro? Quando Jesus o chamou para andar sobre as águas, Pedro deu o primeiro passo em fé, mas quando ele olhou para o vento, começou a afundar. É isso que acontece quando a gente tira o foco de Jesus e começa a se concentrar nos problemas. Deus está te chamando hoje para dar passos de fé, para confiar mais e duvidar menos. E não é só sobre receber bênçãos, não. Deus nos chama para ser canais de bênção. Isso mesmo. Ele te abençoa para que você possa abençoar outros. Então, à medida que Deus te prospera, seja generoso com quem está ao seu redor. Pode ser através de uma palavra de encorajamento, de uma ajuda prática ou até de um sorriso. A generosidade abre portas de abundância. Jesus mesmo disse: há maior felicidade em dar do que em receber. Por isso, não deixe escapar essa oportunidade. Envie esse vídeo para as pessoas que você sabe que precisam ouvir isso. Ao compartilhar para elas, diga: Deus te diz isso hoje, não ignore. Hoje eu tenho algo muito especial para compartilhar com você. Jesus, enquanto caminhava entre nós, nos ensinou muitas coisas, mas há 3 ensinamentos específicos que foram mantidos em segredo até os tempos de hoje. E é porque são tão poderosos que podem transformar completamente a sua vida. E se você estiver disposto a ouvir, a entender e a aplicar essas lições, eu garanto que elas vão mudar a sua maneira de viver o mundo e de se relacionar com Deus. Então preste muita atenção, porque eu vou revelar esses segredos agora mesmo. O primeiro segredo de Jesus: o poder do silêncio. Olha, eu sei que para muita gente pode parecer estranho falar sobre o poder do silêncio, porque normalmente a gente está acostumada a associar força àquilo que é visível, barulhento, intenso. Mas eu quero que você entenda uma coisa muito importante: o silêncio tem uma força que a palavra não tem. O silêncio é muitas vezes mais forte do que qualquer argumento, mais eficaz do que qualquer grito. E é exatamente por isso que Jesus, o próprio Filho de Deus, escolheu o silêncio em alguns dos momentos mais difíceis da sua vida. Pensa bem, Jesus era perfeito, nunca pecou e mesmo assim foi acusado injustamente. Ele foi levado diante de Pilatos, humilhado, maltratado e insultado. Mas mesmo assim, ele não abriu a boca para se defender. E você já parou para pensar por quê? Jesus sabia que o seu silêncio era parte do plano de Deus. Ele sabia que o silêncio, naquele momento, seria mais poderoso do que qualquer palavra que ele pudesse dizer. O silêncio de Jesus era um silêncio de obediência, um silêncio de confiança total no Pai, um silêncio que ecoava mais alto do que qualquer voz humana. Agora, na nossa vida não é diferente. Às vezes a melhor resposta é o silêncio. E eu não estou falando de ficar em silêncio por medo, por falta de coragem ou por falta de argumentos. Não, não é disso que eu estou falando. O silêncio que Jesus nos ensina é um silêncio intencional, um silêncio de sabedoria, um silêncio que deixa Deus agir por nós. Muitas vezes, quando a gente fala demais, a gente acaba atrapalhando o que Deus quer fazer. A gente tenta resolver tudo na força do nosso braço, mas esquece que, quando ficamos quietos, Deus trabalha em nosso favor. E não pense que é fácil ficar em silêncio. Não é, não. Principalmente quando a gente está sendo criticado, quando estamos diante de uma injustiça ou quando alguém fala mal da gente. A nossa carne quer revidar, quer gritar, quer se defender. Mas o Espírito de Deus nos chama a outro tipo de reação. Ele nos chama a confiar que, mesmo quando a gente fica em silêncio, Deus está vendo tudo. Ele vê as intenções do coração, Ele conhece a verdade e é Ele quem vai nos justificar no tempo certo. Receba essa verdade. Muitas vezes, o silêncio é mais poderoso do que 1 milhão de palavras. E sabe por quê?
Porque quando você fica em silêncio, você dá espaço para Deus falar. Você dá espaço para Ele se manifestar, para Ele agir, para Ele mostrar que é o seu advogado. É no silêncio que a gente aprende a depender de Deus e não das nossas próprias palavras. Quando você está em silêncio, você está entregando a situação nas mãos de Deus, dizendo: Senhor, eu não posso resolver isso sozinho, eu confio em Ti. O silêncio também é uma forma de proteção espiritual. O inimigo é astuto e ele quer te provocar, quer te fazer cair em armadilhas de palavras. Ele quer que você fale coisas no calor do momento, palavras das quais você vai se arrepender depois. Mas quando você escolhe o silêncio, você está, na verdade, vencendo uma batalha espiritual. Você está fechando portas para o inimigo. Você está guardando o seu coração e protegendo o seu espírito. E não se engane, o silêncio não é passividade. Ficar em silêncio não significa que você está aceitando a injustiça ou deixando de lutar pelo que é certo. Pelo contrário, às vezes, é no silêncio que você demonstra mais força, mais controle, mais domínio próprio. O silêncio é uma escolha ativa, uma decisão consciente de não reagir de forma precipitada. E é no silêncio que você mostra que não está sendo controlado pelo calor do momento, mas sim pela paz que vem de Deus. Receba essa dádiva. Outro ponto importante é que o silêncio permite que o Espírito Santo trabalhe dentro de você. Quando você está em silêncio, você está abrindo espaço para ouvir a voz de Deus, para sentir a direção dele e para entender o que ele quer que você faça. O silêncio é um terreno fértil para o Espírito Santo. É no silêncio que a gente encontra clareza, direção e, acima de tudo, paz. Sabe, muitos dos nossos problemas poderiam ser resolvidos se a gente soubesse a hora certa de calar. A Bíblia diz em Tiago 1, versículo 19: Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Essa passagem nos ensina que ouvir é mais importante do que falar, e que falar de forma impulsiva só traz problemas. É uma lição que parece simples, mas que é extremamente difícil de aplicar no dia a dia. A gente precisa de muita humildade para ficar em silêncio, especialmente quando achamos que estamos certos ou quando queremos que os outros nos ouçam. E o mais interessante é que o silêncio pode ser uma forma de amor. Às vezes, o outro só precisa de alguém que o escute, alguém que não responda na mesma moeda, alguém que não julgue ou critique de imediato. O silêncio pode ser uma forma de acolhimento, de empatia, de cuidado. Jesus sabia disso. Ele sabia que o silêncio, em alguns momentos, era mais eficaz para tocar o coração das pessoas do que qualquer sermão. Então, se hoje você está enfrentando uma situação difícil, um conflito, uma discussão ou uma injustiça, eu quero te encorajar a experimentar o poder do silêncio. Escolha confiar em Deus e não nas suas palavras. Deixe Ele lutar por você. Talvez o silêncio seja exatamente a resposta que Deus está esperando de você. Receba hoje o poder do silêncio em sua vida. O segundo segredo de Jesus: a humildade é a chave para a verdadeira grandeza. A humildade é uma virtude tão poderosa, mas tão esquecida nos dias de hoje. Ela é simples, não chama a atenção para si mesma e não exige reconhecimento, mas é exatamente isso que a torna tão especial e tão forte. Jesus nos ensinou que, para sermos verdadeiramente grandes, precisamos ser humildes, e ser humilde não é se menosprezar ou se achar incapaz. Não é andar de cabeça baixa ou se considerar menor do que os outros. Humildade é saber exatamente quem você é em Deus e, ao mesmo tempo, reconhecer que tudo o que você tem vem dele. Jesus foi o maior exemplo de humildade. Ele era o Filho de Deus, com toda a autoridade do céu e da terra, mas decidiu nascer em uma manjedoura. Ele poderia ter escolhido nascer num palácio, cercado de riqueza e glória, mas preferiu começar sua vida na simplicidade. Por quê?
porque ele queria nos mostrar que a verdadeira grandeza não está na posição social, nas posses ou no status, mas sim em um coração cheio de amor e serviço ao próximo. E essa humildade de Jesus não parou no nascimento. Durante toda a sua vida, ele se colocou no lugar dos outros. Ele estava sempre disposto a se rebaixar para ajudar, para curar, para ouvir. Ele não se importava com a aparência, com a fama ou com o que os outros pensavam dele. A única preocupação de Jesus era fazer a vontade do Pai e servir aos necessitados. Isso é o oposto do que o mundo ensina. Hoje em dia, o mundo diz que você precisa se impor, se destacar, mostrar que é melhor do que os outros. Mas Jesus nos convida a fazer o contrário. Ele nos chama a sermos os menores, para sermos os maiores no reino dos céus. Receba essa verdade. A humildade também é uma questão de atitude. Ela não está apenas nas palavras, mas nas ações. Quando você escolhe ouvir mais do que falar, isso é humildade. Quando você coloca as necessidades dos outros acima das suas, isso é humildade. Quando você reconhece seus erros, pede desculpas e perdoa, isso é humildade em prática. E quando você se alegra com o sucesso do outro, ao invés de sentir inveja ou ciúme, isso também é humildade. Não é fácil, porque o nosso coração é naturalmente orgulhoso. A gente quer ser reconhecido, quer ser visto, quer ser o centro das atenções. Mas Jesus nos convida a abrir mão disso, a morrer para o nosso próprio ego e a servir com amor genuíno. A humildade é tão poderosa porque ela desarma as pessoas. Quando você age com humildade, você quebra barreiras e constrói pontes. O coração humilde não é apenas abençoado, mas também se torna uma bênção para os outros. E Deus honra o humilde. Ele mesmo diz em Tiago 4:6, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Isso significa que quando você escolhe a humildade, você está atraindo a graça de Deus para a sua vida. E a graça de Deus é o favor imerecido, é a força que vem dele, é a presença que transforma tudo ao seu redor. Lembre-se de uma coisa: a humildade não é algo que você conquista de uma vez só. Ela é uma escolha diária, uma atitude que você precisa cultivar todos os dias. Cada vez que você decide agir com humildade, você está se aproximando mais de Jesus e se distanciando das armadilhas do orgulho. Porque o orgulho é uma das armas mais fortes do inimigo. Foi por causa do orgulho que Lúcifer caiu do céu. E é por causa do orgulho que muitos cristãos não conseguem experimentar a plenitude de Deus. O orgulho afasta a presença de Deus, enquanto a humildade atrai o Espírito Santo. Um coração humilde está sempre disposto a aprender. Ele não acha que já sabe tudo, não se acha superior, não se enche de vaidade. Um coração humilde reconhece que sempre há algo a mais para aprender, sempre há algo a melhorar, sempre há alguém a quem servir. E é justamente essa disposição de aprender e crescer que faz com que o humilde seja exaltado por Deus. Porque Deus não está à procura de pessoas perfeitas, Ele está à procura de corações dispostos, de corações humildes que reconhecem a dependência total dEle. Sabe, ser humilde também é ter a capacidade de reconhecer os próprios erros e pedir perdão. Isso é algo que muitos evitam, mas é uma das maiores demonstrações de grandeza. Quando você admite que errou, que falhou, você está dizendo: eu não sou perfeito, eu preciso de ajuda, eu preciso de Deus. E Deus honra essa atitude porque ela mostra dependência nele e não em si mesmo. Outra coisa importante é que a humildade nos ensina a valorizar as pequenas coisas. O humilde não vive buscando grandes feitos, grandes aplausos ou grandes recompensas. Ele sabe que cada gesto de amor conta, cada palavra de incentivo tem valor e cada atitude de serviço é vista por Deus, mesmo que ninguém mais veja. Ele entende que servir a Deus não é uma questão de tamanho, mas de coração.
E quando você serve de coração, você está fazendo o que é mais precioso aos olhos de Deus. Enfim, meu irmão, minha irmã, a humildade é um segredo que transforma vidas. Ela muda a forma como você se vê, como você vê os outros e como você vê Deus. Ela te leva a lugares de verdadeira grandeza, porque você está seguindo o exemplo de Jesus, que foi o maior de todos, mas escolheu ser o menor para nos mostrar o caminho da salvação. Então, escolha a humildade. Cultive essa virtude. Faça dela um estilo de vida. E eu te garanto, você vai experimentar um nível de paz, alegria e favor de Deus que o orgulho nunca poderia te dar. Receba a graça da humildade em sua vida. Agora, antes de irmos para o terceiro ensinamento poderoso, eu tenho uma revelação divina que acaba de chegar em meu coração. Veja, quantas vezes você se pegou pensando nas coisas que fez no passado? Erros, decisões erradas, oportunidades perdidas. Parece que essas memórias ficam voltando à mente, né? Como se fossem sombras que insistem em nos seguir. Às vezes a gente sente uma culpa que parece não ter fim. É aquele pensamento que diz: ah, se eu tivesse feito diferente, se eu não tivesse falhado. Mas hoje eu quero que você pare um pouquinho e ouça o que Deus está dizendo. Filho, filha, eu já perdoei os seus pecados, eu não me lembro mais das suas transgressões. É isso mesmo. Deus não está mais olhando para o seu passado. Ele já te perdoou, se você se confessou, já lançou todos os seus erros no mar do esquecimento. A Bíblia nos lembra disso em Hebreus 8, versículo 12, onde Deus diz: porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Olha só que coisa linda! O que você está carregando como um fardo, Deus já liberou. E você precisa se lembrar disso. Não permita que a culpa e o arrependimento do passado te prendam. Você é uma nova criatura em Cristo. O apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quando você aceita Jesus, não importa o que você fez ou deixou de fazer, tudo se torna novo. E isso não é uma promessa vazia, não. É uma realidade espiritual que você precisa viver. Mas para isso, você precisa deixar o passado para trás. Jesus te oferece um novo começo, uma nova chance. Basta você confessar seus pecados e crer de verdade no perdão de Deus. Agora, eu sei que não é fácil, não. A gente vive num mundo onde as pessoas não esquecem tão facilmente. Elas cobram, julgam, e às vezes a gente se deixa levar por essa culpa. Mas lembre-se, não importa o que o mundo pensa de você, importa o que Deus pensa. E Ele te vê através do sangue de Jesus, limpo, purificado, perdoado. Então, erga a cabeça, porque você não é mais o que fez, mas sim o que Cristo fez por você. Receba essa graça. E quanto ao futuro, meu irmão, minha irmã, quantas noites você perdeu de sono preocupado com o amanhã? Eu sei bem como é. São contas para pagar, decisões difíceis para tomar, incertezas que parecem querer engolir a gente. A ansiedade vem como uma avalanche, não é? E você se sente pequeno e impotente sem saber o que fazer. Mas hoje, Deus está aqui para te dizer: não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã cuidará de si mesmo. Cada dia tem o seu próprio mal. Isso está lá em Mateus 6, versículo 34. Jesus nos ensina a viver um dia de cada vez. Isso não significa que você não deva planejar, mas sim que você deve confiar. O problema é que muitas vezes queremos ter o controle de tudo, queremos saber exatamente como vai ser o futuro, como vamos resolver cada problema. E quando as coisas não saem do jeito que a gente esperava, bate o desespero. Mas é nesse momento que você precisa lembrar: Deus já está no seu amanhã. Ele já conhece todas as suas necessidades e já preparou o que é melhor para você. É como o salmista disse no Salmo 37, versículo 5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. A palavra-chave aqui é confiar. Deus não falha e Ele não vai falhar com você. Mesmo quando você não entende o que está acontecendo, Ele está agindo.
O seu papel é descansar em Deus, sabendo que Ele é fiel e que nunca te abandonará. Agora, eu sei que a prática é bem mais difícil que a teoria. Às vezes a gente ora, lê a Bíblia, vai à igreja, mas quando a adversidade chega, parece que tudo desmorona. Dá aquele frio na barriga, a ansiedade aperta o peito e você começa a pensar: será que Deus está mesmo cuidando de mim? Isso é normal, meu irmão, minha irmã. Todos nós passamos por isso, mas é nessas horas que você precisa se lembrar de quem você é e principalmente de quem Deus é. Você não está sozinho nessa caminhada. Deus está com você o tempo todo. E o Espírito Santo é o seu consolador, aquele que te fortalece, que te guia, que te acalma no meio da tempestade. Em Filipenses 4, versículos 6 e 7, a Bíblia nos diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. A paz de Deus é uma paz diferente, que não depende das circunstâncias. É uma paz que vem de saber que você é amado, cuidado e protegido por um Deus que nunca falha. Mas para experimentar essa paz, você precisa aprender a descansar em Deus. Isso significa soltar o controle, confiar que Ele está no comando e acreditar que Ele sabe o que está fazendo. Receba essa paz que supera todo o entendimento. Não importa se o passado te assombra ou se o futuro te apavora. Deus está te chamando para viver no presente, na certeza de que Ele já te perdoou e que Ele já cuidou do seu amanhã. Isso não é uma promessa vazia, mas uma realidade que você pode viver hoje. A vida em Cristo não é uma vida sem problemas, mas é uma vida onde você não precisa carregar esses problemas sozinho, amém? Agora, o terceiro segredo de Jesus é o poder de dar sem esperar nada em troca. E olha, eu sei que esse é um ensinamento que vai contra tudo o que o mundo nos ensina. Desde pequenos, somos levados a pensar que a vida é sobre receber, acumular, juntar mais e mais para a gente. Mas Jesus veio nos mostrar que o caminho de Deus é o oposto disso. Ele nos ensina que é mais abençoado aquele que dá do que aquele que recebe. E por que isso é tão poderoso? Porque quando você dá sem esperar retorno, você está confiando totalmente em Deus e não nos seus próprios recursos. Dar é um ato de fé. É você abrir mão do que tem acreditando que Deus vai cuidar de você. Pense bem, quando você oferece ajuda a alguém, seja dinheiro, tempo ou até um simples sorriso, você está espalhando amor, esperança e misericórdia. E isso tem um impacto que você nem imagina. Às vezes, uma palavra de encorajamento que você dá pode ser exatamente o que a pessoa precisava naquele momento. Um abraço sincero pode curar uma dor que estava lá escondida há muito tempo. A gente nunca sabe o quanto nossos pequenos atos podem fazer a diferença na vida de alguém. Mas Jesus não nos ensinou isso só com palavras. Ele nos deu o exemplo máximo ao oferecer sua própria vida por nós na cruz. Ele não esperou que a gente merecesse ou retribuísse. Ele simplesmente deu tudo o que tinha. Ele nos amou de forma tão incondicional que, mesmo sabendo que muitos não iriam reconhecê-lo, ainda assim, Ele escolheu nos dar o maior presente, a salvação. Isso é dar sem esperar nada em troca. É um amor que não exige retorno, é um amor que transborda. E é esse amor que Jesus quer que a gente reflita para os outros. Dar também é um teste de generosidade do coração. Quando você aprende a abrir mão, mesmo do pouco que tem, você começa a entender o verdadeiro valor da vida. A alegria que vem de dar é muito maior do que a de receber. É uma sensação de plenitude, de realização, porque você está alinhado com o coração de Deus. A verdadeira abundância não está no que você acumula, mas no que você compartilha. E isso vale não apenas para coisas materiais, mas para tudo o que você tem: tempo, atenção, carinho, cuidado, palavras de bênção. E olha só, quando você dá, Deus não fica indiferente.
A Bíblia diz em Lucas 6, versículo 38, Dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos darão. Isso significa que quando você abre mão de algo por amor ao próximo, Deus multiplica. Ele faz mais do que você pode imaginar. Ele te surpreende com bênçãos que você nem esperava. Pode não ser exatamente na mesma moeda, mas a recompensa sempre vem. Deus é fiel e Ele honra quem é generoso. Agora vamos pensar juntos. Por que é tão difícil dar, especialmente quando a gente sente que já tem pouco? Porque o medo nos impede. Temos medo de ficar sem, medo de faltar para a gente. Mas é aí que entra a fé. Dar é acreditar que Deus é suficiente, que Ele pode suprir todas as nossas necessidades. Quando você entende que Deus é o seu provedor, o medo de dar vai embora. Você começa a ver a vida de outra forma, mais leve, mais confiante, sabendo que tudo o que você tem veio de Deus e Ele pode te dar muito mais. Dar também é um exercício de gratidão. Quando você compartilha o que tem, você está reconhecendo que Deus já te abençoou. Você está sendo grato, porque entende que tudo o que possui é um presente dele. E a gratidão abre portas de mais bênçãos. Quanto mais você agradece, mais você se torna consciente da bondade de Deus. E isso te inspira a querer dar ainda mais, a ser uma fonte de bênção para os outros. Receba a graça da generosidade e da gratidão. Quanto mais você se doa, mais você cresce na fé, porque você está vivendo o Evangelho na prática. Jesus disse em Mateus 5, versículo 16, Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Quando você dá, você está sendo essa luz que Jesus falou. Você está mostrando o amor dele para o mundo de forma visível, concreta e real. Não importa o tamanho do que você dá, o que importa é o coração com que você dá. Deus se importa mais com a atitude do que com a quantidade. É por isso que Jesus elogiou tanto a viúva que deu 2 pequenas moedas no templo. Aos olhos humanos, aquilo parecia insignificante, mas aos olhos de Deus foi uma oferta grandiosa. Porque ela deu tudo o que tinha, com um coração cheio de fé e amor. E é esse tipo de generosidade que Deus quer ver em nós. Por fim, dar é uma das maiores expressões do amor. Jesus disse em João 15:13, Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida pelos seus amigos. É claro que nem sempre somos chamados a dar a vida literalmente, mas somos chamados a nos sacrificar pelo bem do outro, seja através do nosso tempo, dos nossos recursos ou do nosso afeto. Então, meu irmão, minha irmã, eu quero te desafiar hoje. Comece a praticar o poder de dar sem esperar nada em troca. Comece com pequenos gestos e veja como Deus começa a transformar não só a sua vida, mas também a vida de quem está ao seu redor. Seja uma fonte de bênção, seja um canal de amor, seja como Jesus foi. Alguém que deu tudo sem esperar nada em troca. Amém? Aguardamos ansiosos por testemunhar as bênçãos que florescerão em tua vida. Aperta no link azul no comentário fixado para adquirir teu devocional. Uma jornada de transformação espera por ti. Lembre-se que ao apertar no link, você vai cair em uma página que utiliza a mesma tecnologia de segurança dos grandes bancos brasileiros. E ao concluir o pagamento, o devocional chegará pelo seu e-mail. Se você vai ler e praticar os ensinamentos do devocional ainda hoje, comente aqui. Eu vou agora. Compartilhe também este vídeo com seus amigos e familiares. Vamos alcançar 1 milhão de pessoas. Lembre-se de compartilhar dizendo, Deus te diz isso hoje, não ignore. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para mais conteúdo inspirador como este. Que o amor e a graça de Deus estejam sempre presentes em suas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja. Amém. E agora, se um vídeo apareceu em sua tela, aproveite. É uma oportunidade que Deus está te cedendo, mas você deve ser rápido. Toque e descubra.